Olá, pessoal. Boa tarde. Mais um dia da nossa live do livro Uma Vida com Propósito. Boa tarde, boa tarde. Hoje a gente vai fazer a leitura do 20º dia do livro Uma Vida com Propósito. Chegamos na metade do livro. Oi, tudo bom? Boa tarde. Que legal ter você aqui, colegas do BNI acompanhando, que legal. Oi, Roberto, boa tarde. Estamos fazendo a leitura desse livro, Gelson, Uma Vida com Propósito. São 40 lições diárias que nos conduzem a essa vida com propósito. 40 lições todos os dias, uma bem bacana, tá bom? Então vamos lá para o nosso 20º dia. Hoje ele vai falar pra gente sobre restaurar a comunhão. Olha só, Deus restaurou o nosso relacionamento consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Roberto, olá. Então vamos lá. Sempre vale a pena restaurar um relacionamento. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-lo, em vez de descartá-los sempre que houver um desacordo, uma mágoa ou um conflito. Descartar os nossos relacionamentos é sempre o caminho mais fácil, né? Mas esse não é o objetivo de Deus nas nossas vidas. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar os relacionamentos. 2 Coríntios 5,18. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Olha só, a Bíblia nos ensina a lidar uns com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor deles fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade de espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro e sejam amigos de verdade. É bíblico, Filipenses 2:1-2. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Quer ser um cristão maduro? Olha só, tenha uma habilidade de lidar um com o outro. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre os seus membros. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para o cristão. Insista nas pessoas. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existem alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? 1 Coríntios 6:5. Eu quero destacar aqui uma palavra: sabedoria. Nós já falamos aqui em outros dias que não é fácil o convívio, que tem gente chata, que tem gente difícil. Ele usou esse termo no livro, gente, pessoas difíceis. Mas é com sabedoria que a gente vai aprender a lidar uns com os outros. Ele começou o dia de hoje falando que não é descartando as pessoas que você vai servir a Deus, mas usando a sabedoria para lidar uns com os outros. Grande lição. Vamos lá. Onde eu parei? Me perdi. Aqui, sabedoria para resolver as questões entre irmãos. Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta ele declara: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês.
Meus amigos, pela autoridade de Jesus nosso Senhor, tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Gente, olha que lição valiosa. Aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Mateus 5:9. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse: bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama de bem-aventurados os que trabalham pela paz, se esforçam pela paz, buscam a paz, caminham em direção à paz. Aqueles que procuram efetivamente solucionar os problemas. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito da sua vida aqui é aprender a amar e se relacionar com as pessoas. Eu vou grifar. O segundo propósito é aprender a amar e se relacionar com as pessoas. Sem relacionamento, nós já falamos disso também, não há crescimento. Sem crescimento você não se desenvolve. Sem desenvolvimento você não chega no seu propósito de vida. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Promover a paz é uma das habilidades. O que são habilidades? É aquilo que você aprende a se tornar. Você faz e você se torna perito naquilo. Isso é uma habilidade. Promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Realmente é desafiador, mas Deus está propondo que a gente aprenda a promover a paz e tenha isso como uma habilidade. Promover a paz não é evitar conflitos. Espera aí, gente. Estou no escritório. Então, promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema, fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar sobre o assunto. Isso é, na verdade, uma covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos, verdade, né? Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-los. Eu acho que especialmente essa questão de solucionar conflitos, eu vejo muito isso aqui. As pessoas chegam aqui muito focadas no conflito e no problema. E qual é a instrução de Deus? Solucionar os conflitos. Por isso precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Gente, nós não somos nada, nós não sabemos de nada, nós não estamos prontos para nada. É o Espírito Santo que nos guia todos os dias, da hora que a gente acorda até a hora que a gente deita para dormir. É a primeira coisa que a gente deve fazer no dia, é pedir para o Espírito Santo abençoar as nossas palavras, abençoar os nossos caminhos, nos proteger, abençoar as nossas ações que a gente vai ter naquele dia. É pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam. Não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. E como restaurar um relacionamento, já que é tão importante que a gente se esforce nos nossos relacionamentos? Como cristãos,
Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. 2 Coríntios 5,18. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Existe uma orientação, eu não sei exatamente aonde que eu aprendi isso, que ela diz o seguinte, nem li ainda, mas vamos lá. Ela diz o seguinte: quando você está indo para algum lugar, peça para que Deus abençoe previamente esse lugar que você está indo. Quando você está indo falar com uma pessoa, peça para Deus abençoar, ir antes e preparar essa pessoa para a conversa que vocês vão ter que ter. Quando você está indo resolver uma situação, peça para Deus já ir previamente e preparar tudo o que precisa ser preparado, coisas que você não consegue nem imaginar, para que isso seja feito. Então, 7 passos bíblicos para restaurar a comunhão. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito desse problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para reclamar, murmurar, o que é mais comum que as pessoas façam, você vai descobrir que, em geral, ou Deus muda o seu coração ou muda o coração da outra pessoa. Sem a sua ajuda, muitas vezes sem que você tenha que falar nada, sem que você tenha que tomar providência nenhuma. Elton, boa tarde. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse a respeito deles. Olha que lição valiosa. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus as suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com a sua raiva, com a sua mágoa, a sua insegurança ou qualquer outra emoção sua. Portanto, diga-lhe exatamente como você se sente. A maioria dos conflitos tem origens em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Olha que injusto você depositar as suas necessidades, as suas vontades, as suas expectativas em outra pessoa. Aí essa outra pessoa não atende às suas necessidades, às suas expectativas, aos seus anseios, e você fica chateado com essa outra pessoa. Vocês já pensaram nisso? Então, o que ele está sugerindo aqui? Que você coloque isso nas mãos de Deus. Ou Deus vai tratar outra pessoa, ou Deus vai tratar as suas necessidades. Olha que lindo isso, gente. Algumas dessas necessidades só podem ser tratadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, um amigo, uma mulher, o chefe ou um membro da família satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, você está se candidatando à amargura e à decepção. E você ainda vai ficar bravo com uma outra pessoa que não tem nada a ver com a paçoca. Talvez essa outra pessoa nem entenda o motivo de você estar chateado, magoado, ou seja lá o que for com essa pessoa. Porque a gente tem essa de forma geral, os seres humanos, eles têm essa mania de depositar no outro uma expectativa que o outro não vai conseguir atender, por diversas, inúmeras razões que sejam. E aí você se frustra, se magoa, se chateia. Na verdade, não teria necessidade de nada disso, né? Gente, que livro maravilhoso, que lições poderosas esse livro traz para as nossas vidas, né? Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago observa que muitos de nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm todas as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Não têm porque não pedem. Tiago 4, 1, 2. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes. E então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Foi isso que nós falamos. Deus, porém, está dizendo: por que vocês não vêm primeiro a mim? É tão óbvio que a gente fica até, pois é, né? Porque eu não pensei nisso antes. Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá você até ela.
restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixa de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então, poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Está na Bíblia. Mateus 5, 23 e 24. Quer ofertar a Deus? Quer testemunhar a Deus? Quer servir na casa de Deus? Antes, vá se conciliar com seu irmão. Poderoso. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas e nem prometendo. Um dia eu vou, um dia eu falo. Resolvo isso qualquer dia desses. Programe o encontro o mais rápido possível. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. O tempo só aumenta a mágoa. Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Sabe aquela bênção que você está pedindo para Deus e que você não recebe? Será que aqui não está a origem disso? Será que você não tem um bloqueio com uma outra pessoa, com uma outra situação, seja lá o que for, que está te impedindo de receber novas e melhores bênçãos? Será que uma situação do passado não está impedindo você de ter uma vida extraordinária agora, no presente? Os amigos de Jó lembraram-no de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva até a morte. Disseram-lhe também: com a sua raiva você só está se ferindo. Jó 5, 2, 18, 4. Gente, a mágoa só fere a você, não fere ao outro. Normalmente o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou se você puder ser interrompido, como a gente foi agora pelo telefone. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos e dispostos. Demonstre compaixão pelo sentimento dos outros. Use mais os ouvidos do que a sua boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das outras pessoas. Empatia. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2:4. O verbo procurar é a tradução do grego skopos, do qual formamos a palavra telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar. Concentre-se em seus sentimentos e não nos fatos. Comece pela compaixão e pela empatia, e não pela solução do problema. Concentre-se primeiro em estar no lugar do outro e compreender os sentimentos dessa pessoa. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça apenas, 2 ouvidos e uma boca, deixando que se descarreguem emocionalmente sem ficar se defendendo o tempo todo. Concorde com a cabeça, sinalize que você compreende, mesmo que você tenha uma outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, como era como um animal, sem entendimento. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos, não é? Por isso que ele falou também no momento certo. Tudo tem um momento certo. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência.
Sua glória é ignorar as ofensas. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: eu valorizo a sua opinião, eu me preocupo com o nosso relacionamento e você é importante para mim. Olha só, o simples fato de ouvir, quantas coisas isso traz, quantos significados isso traz, né? O ditado é verdadeiro: as pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Agrademos ao outro e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para seu bem. Romanos 15:2. É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou sua própria satisfação, mas, conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Romanos 15:3. Olá, Eliane Matos, boa tarde. Confesse parte dos seus conflitos. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que essa é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga do seu olho e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Mateus 7:5. Na solução dos conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que você fala. Gente, isso é tão valioso, tão valioso. Você pode falar o que você quiser para uma pessoa, desde que você fale da maneira certa, no tom certo, na hora certa, no momento certo. São tantas coisas. Já que todos temos pontos cegos, somos seres humanos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar as suas ações antes de se encontrar com quem você tem um conflito. Também peça a Deus para que Ele lhe mostre o quanto você mesmo contribuiu para o problema. Provavelmente você pode ter uma parcela de contribuição para esse problema. Pergunte: sou eu o problema? Eu estou sendo irrealista, insensível ou até sensível demais? A Bíblia diz: se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Somos pecadores, gente. 1 João 1:8. Somos falhos. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os seus erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e desarma essa outra pessoa, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas e nem transfira a culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que você tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Gente, isso é ser vulnerável. Isso é vulnerabilidade. Torne-se vulnerável se você está realmente disposto a resolver um conflito. Invista contra o problema e não contra a pessoa. Não há como solucionar um problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Identifique o problema e solucione o problema. Você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Provérbios 15:1. Gente, demais. Você nunca se fará entender estando zangado, por isso que ele diz que tudo tem um momento certo. Por isso escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala.
Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma ofensiva. Ouvirá de forma defensiva, ela já vai automaticamente se defender. Deus nos diz, quem tem o coração sábio, de novo a sabedoria, é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Provérbios 16, 21. Irritar as pessoas jamais funciona. E você nunca é persuasivo quando você é rude. Abre o coração, gente, para ouvir isso. Abre o coração. Humildemente, receba essas palavras na sua vida. Quanta coisa, quantas relações foram rompidas por falta dessa sabedoria desse livro. É profundo demais isso. Em todos os pilares da sua vida, é muito profundo. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir o seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Destrua isso da sua comunicação. Paulo resume tudo isso desta forma: não diga palavras que façam mal aos outros. Usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que os ouçam. Efésios 4:29. Gente, com sabedoria e com as palavras certas, você consegue o que você quiser. Coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Sempre tem um preço. Às vezes custa o nosso orgulho e quase sempre custa o nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Uma paráfrase da 7ª bem-aventurança de Jesus diz: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que vocês ocupam na família de Deus. Mateus 5:9. Eu vou repetir o que eu já falei em outra live, que o que eu mais amo nesse livro é o embasamento bíblico. Como é que você vai questionar o que está escrito na Bíblia? É fantástico. Enfatize a reconciliação, não a solução. Vamos lá. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo, lógico. A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Você se reconcilia com uma pessoa e você soluciona um problema. Quando focamos na reconciliação entre pessoas, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Para restabelecer um relacionamento, mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças, aliás, nós podemos restabelecer um relacionamento, mesmo não podemos reconciliar as diferenças. Aliás, voltou. Se você esperar alguma pessoa nesse mundo que concorde com tudo que você faz e você fala, você não vai se relacionar com ninguém. Então o que ele está dizendo aqui é: temos as nossas diferenças, respeitamos as nossas diferenças e podemos restabelecer um relacionamento. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis.
O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Aliás, é essa a beleza de cada ser humano. Não teria graça nenhuma sermos todos iguais. O legal é sermos diferentes, é termos opiniões, é conversarmos sobre isso. Deus espera unidade e não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar com tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise apenas continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia, gente. Quando duas pessoas estão dispostas, a harmonia chega. Reconciliação significa fazer as pazes, mas não esquecer o assunto necessariamente. Depois de ler esse capítulo, com quem você acha que você precisa entrar em contato? Para quem você vai mandar uma mensagem? Para quem você vai fazer uma ligação? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa agora mesmo. Converse com Deus sobre essa pessoa. Pegue o telefone e comece o processo. Dê o primeiro passo hoje. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. Exigem a nossa coragem, exigem que a gente se mostre vulnerável. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz uns com os outros. 1 Pedro 3:11. Quando você tenta promover a paz, está fazendo o que Deus faria. E é por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Eu quero ser chamada de filha de Deus. Então eu desejo ser uma pacificadora. Mateus 5:9. Que dia poderoso. Que dia poderoso. Adorei. Dia 20, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Versículo para memorizar: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. Pergunta para meditar: com quem eu estou precisando restaurar os meus relacionamentos? Dia poderoso. Gostaria de ter lido esse livro há uns 10 anos atrás. Lido e absorvido todas essas lições na minha vida, né? Mas tudo na hora certa. Quero agradecer vocês que ficaram aqui comigo até agora. Um grande beijo. E até amanhã no nosso 21º dia. Meu compromisso de manter as lives 12:30 está firme. Hoje foi impossível, mas amanhã 12:30, tá bom? Beijão.